Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, repito as palavras do Sr. Paulo Scaff. Serão todos bem-vindos à Humanidade 2012. Meu nome é Márcio Gomes e eu dou as boas-vindas a todos vocês aqui no auditório e, claro, também a quem nos acompanha pela internet, já que esse nosso debate será transmitido ao vivo pela grande rede. Aqui conosco estarão, e eu convido já para fazer parte aqui do nosso palco, o Sr. Javier Maroto. Há um ano ele é prefeito da cidade espanhola de Vitoria-Gasteiz, capital do País Basco e capital verde europeia deste ano de 2012. Vamos saber como se constrói uma cidade sustentável, que apoios ele tem e como a crise econômica afeta esse compromisso. Sr. Javier, por favor. Graças. Vamos receber também Cláudia Bustamante, ela é chilena, da Rede Latino-Americana por Cidades Justas e Sustentáveis, e uma das responsáveis pelo projeto Nueva Región, ¿Cómo vamos? É essa a pronúncia? Por favor, Cláudia. Aqui. Temos também a participação de Oded Grajew, representante de outro exemplo de participação e incidência por políticas mais inclusivas exercida pela sociedade civil. Ele, entre tantas tarefas, entre tantas atribuições, é fundador da rede Nossa São Paulo, que prepara uma agenda completa de sustentabilidade para ser seguida pelos gestores públicos. Empresário também, e por isso uma outra ponta importante nesse nosso debate. Por favor, seu Oded. E teremos também a participação da Eliana Souza e do Luiz França. Eles são de movimentos populares de importantes regiões das duas maiores cidades brasileiras. A Eliana é da Redes da Maré, que envolve a grande comunidade da Maré, aqui na cidade do Rio. E o Luiz é do movimento Nossa Zona Leste. Como levar o pensamento... Podem vir para cá, por favor. Vocês podem ficar nessas duas aqui, ó. Eliana aqui, Luiz ali. Obrigado. E eles vão responder a perguntas como como levar o pensamento da sustentabilidade a essas duas grandes regiões que muitas vezes não têm o básico para a sobrevivência. Como é a participação dos moradores em busca de uma região mais justa, mais cidadã e qual tem sido a resposta dos governantes. E por fim, teremos também a participação do professor Boaventura de Souza Santos. Ele é sociólogo, jurista, poeta português, profundo conhecedor do Brasil e dos problemas brasileiros. Ele vai encerrar o nosso debate com uma palestra que a gente espera inspire a todos sobre a construção dessa nova forma de produzir, de se desenvolver, de viver. Vamos começar aqui o nosso debate ouvindo as palavras do senhor Oded Grajew. Por favor. Sem problema. Tá bom. Boa tarde a todas e todos, companheiras e companheiros de bancada, né, de mesa, Márcio. Nós estamos aqui num evento de empreendedorismo social. O que significa isso? Significa cidadania ativa, na prática. Não apenas no discurso, mas exercer a cidadania na prática. E esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo que eu me coloquei nessa apresentação. Para isso, vou contar para vocês sobre um programa que oferece essa oportunidade, que é o programa Cidades Sustentáveis, que é o programa da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Rede Nossa São Paulo, Instituto Ethos, apoio à Vina Arapiaú e uma parceria de muitas organizações da sociedade, empresas, como está no folheto e no site cidadesustentáveis.org.br. E o que esse programa é? É um programa que procura comprometer gestores públicos e sociedade com uma agenda de desenvolvimento sustentável da cidade. Para esse compromisso, nós precisamos oferecer ferramentas. E ele não deixa nenhuma margem de dúvida para nenhum gestor público do que é necessário fazer. Nenhum gestor público, conhecendo esse programa, vai poder dizer eu não sei o que fazer ou eu não sei o que é uma cidade sustentável. Porque oferece uma agenda com 12 eixos, cada eixo desdobrado em vários itens, abordando os aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos e culturais de uma cidade. É uma agenda completa. Mas não só uma agenda.
A cada item da agenda corresponde um indicador, um instrumento de gestão, um instrumento de medição. Por exemplo, no item que fala da saúde para todos, vários indicadores: mortalidade infantil, mortalidade materna, cobertura de vacina, indicador que mede uma situação e que permite a gestão e projetar o futuro. Muito obrigado. Só para a gente complementar um pouco mais, quantas cidades brasileiras fazem parte dessa rede e todas elas, este ano, já terão os compromissos na mão e vai chegar para os seus candidatos, ó, assinem aqui? Quantas? Bom, a rede hoje se estende a quase 40 cidades brasileiras que têm iniciativas parecidas com a rede Nossa São Paulo. Mas já estivemos em mais de 700 cidades, porque o programa não se restringe a lugares onde a rede está presente, porque temos tido vários parceiros em várias cidades que têm organizado encontros, onde chamam os candidatos, a sociedade civil. A gente esteve mais ou menos já em praticamente 700 cidades e nas maiores e principais cidades brasileiras. Eu gostaria de mostrar que não apenas cidades podem se organizar. Nós temos aqui também o Luiz e a Eliana, que fazem parte de comunidades. Como eu já falei, a Eliana, da comunidade da Maré, Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, e o Luiz, da Zona Leste de São Paulo. São regiões que fazem parte de uma grande cidade problemática, de cidades problemáticas, e regiões particularmente também problemáticas. Luiz, o movimento dele nasceu a partir do Nossa São Paulo, nasceu em 2008, se eu não me engano, e o da Eliana nasceu há mais tempo. E como é que do Rio? Vamos puxar brasa para a nossa sardinha. Começa você, Eliana. Por como nasceu o Redes da Maré e com que objetivo e que vitórias você já conseguiu nesses 15 anos? Bom, boa tarde para todos e todas aqui presentes. Queria agradecer o convite para estar aqui, para partilhar um pouco da experiência da Maré, né? E ouvir também coisas interessantes, como eu acabei de ouvir aqui do Oded. Então, a gente trabalha a partir de 5 eixos, que para a gente são eixos estruturantes. Então, a gente trabalha com projetos na área de educação e de arte. Tem o Centro de Artes da Maré, o Centro Cultural Bela Maré, tem todo um conjunto de atividades e projetos nessa área. Tem um outro eixo importante, a questão da segurança pública. A Maré agrega, né, 4 grupos criminosos armados, vivem naquela região, disputam o território do ponto de vista da questão das drogas, né? Então é uma região muito fragmentada, muito segmentada, né? Onde as pessoas não têm o seu direito de ir e vir. Então eles têm alguns projetos nessa área. Tem projetos na área de desenvolvimento territorial. Então a gente tem algumas pesquisas que são pesquisas justamente para estar contrapondo algumas pesquisas oficiais em torno dessa questão do que seria a qualidade de vida numa região como a Maré. A gente tem um projeto chamado A Maré que Queremos, que reúne as 16 associações de moradores, justamente para pensar uma agenda de como está cobrando do ponto de vista político, como a gente pode atuar de uma maneira ativa como cidadão, para que muitos desses direitos cheguem de uma maneira... não adianta colocar a coleta de lixo e essa coleta ela não ter qualidade. Então, a gente precisa discutir muito mais do que só o acesso a esses bens, esses direitos. Esse A Maré que Queremos, desculpa te cortar, mas são exatamente as metas que o senhor Oded falou aqui. Exatamente. Quando o político chegar lá este ano para prometer, para fazer a campanha, você vai apresentar as metas. Exatamente, é uma das ações. Eu e o conjunto das instituições locais. Se a Redes da Maré tem 15 anos, a nossa Zona Leste tem 4 anos, relativamente recentes, comparada a Redes da Maré. Que vitórias já obtiveram? E essa questão da participação popular é fundamental. Como é a participação popular numa região tão grande como a Zona Leste de São Paulo? Para quem não conhece, são quantos moradores? 4 milhões? 4 milhões e 200 mil habitantes. É o Uruguai. É um Uruguai. É um país dentro de uma cidade. Isso. Como é que é a participação popular dentro da nossa Zona Leste? Primeiro eu quero expor como que nasceu realmente o movimento Nossa Zona Leste. Ele é fruto, lá atrás, de vários movimentos sociais, mobilizações sociais. Para você ter uma ideia, Márcio, Oded, aliás, desculpa, boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos, né? Para vocês terem uma ideia, o SUS, independente de ser bom ou não, né, nasceu do movimento de saúde lá na Zona Leste de São Paulo, nos anos 80. Lá nós somos 4 milhões e 200 mil habitantes, divididos em 11 subprefeituras.
O movimento vem, no ano 2008, a partir da proposta realizada pelo movimento Nossa São Paulo, hoje Rede Nossa São Paulo. Nós éramos e continuamos sendo vários movimentos que brigam por políticas públicas na Zona Leste, mas o movimento Nossa São Paulo nos trouxe uma novidade. Trouxe, além de uma mobilização em rede, também ele trouxe indicadores que até então nós desconhecíamos e as lideranças desconheciam. E lá, gente, a nossa briga, eu até falei para o Maurício, lá nós temos um ditado, e isso envolve os parlamentares, envolve os governos. Nós temos um ditado que é o seguinte: governo lá na Zona Leste é igual feijão, tem que ir para a pressão, senão as coisas não acontecem na nossa região, entendeu? É isso de fato. E por último, alguma outra conquista que a gente vem tentando brigar, e é o exemplo da falta de planejamento e da falta de visão de que essa sustentabilidade se casa com a dignidade de vida das pessoas. Tem o Rio Tietê, não sei se vocês conhecem, o Rio Tietê, inclusive, tem um time que eu não torço para ele, que fica vizinho do Rio Tietê, que é o Corinthians. É talvez o rio mais poluído do Brasil. Acho que até deve estar quase uns 20 anos que a Jovem Pan, uma rádio lá de São Paulo, fez um grande movimento de abaixo-assinado querendo a despoluição desse rio. No governo anterior estadual, não vou citar nome porque eu não estou fazendo uma crítica a ele, mas estou defendendo o lado das pessoas que moram ali. Foi feito um projeto chamado Várzeas do Tietê. Qual que é o projeto? Fazer um parque linear ao lado do rio até a nascente dele, cortando toda a Zona Leste. Só que no entorno do rio, gente, moram lá milhares de pessoas, inclusive algumas que ocuparam aquele espaço, só que os governos deram aval para eles morarem ali, porque eles colocaram luz lá no mesmo lugar, colocaram o conjunto residencial do CDHU, colocaram escolas no mesmo lugar. Quando vieram implantar esse espaço, esse parque, esse Várzeas do Tietê, esqueceram que tinha gente morando lá, né? E na última enchente, há 3 anos atrás, que foi muito forte, fecharam 2 comportas lá para provocar uma enchente lá. Essa população estava sendo obrigada a sair com um aluguel de R$300, dado pelo governo por 6 meses, e não foi pensado nenhum projeto habitacional. E nós não somos contra esse parque, nós somos hiperfavoráveis. Só que nós achávamos que tinha que ter 3 projetos conjuntos lá. Esse parque, um projeto habitacional para a população e a despoluição do Rio Tietê. Senão a gente também não tem dignidade de vida, né? Então, são frutos que o movimento Nossa Zona Leste, a partir do movimento Nossa São Paulo, vem desenvolvendo e vem lutando lá na região. Pois é, ao longo desse nosso debate a gente vai esmiuçar um pouco mais os 2 movimentos e entender um pouco mais dessa participação, não apenas com sugestões, mas também se adaptando a esses novos tempos. Como você bem disse, há pessoas que moram em áreas de risco, áreas que não deveriam ser habitadas. Como elas se colocam na hora de que você tem que sair daqui? Aceitam? Não aceitam? Mas para mostrar que não apenas no Brasil, nas cidades ou nas regiões, grandes regiões dentro das cidades, mas também existe essa organização social da sociedade civil organizada na América Latina. E a Cláudia Bustamante está aqui representando a Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. Somos una red que está compuesta, que partimos, ¿verdad?, hace algunos años atrás, viendo un poco el ejemplo y la experiencia de Bogotá Como Vamos, que ya lleva bastantes años, y a raíz de eso nos entusiasmamos muchas iniciativas. Hoy ya somos más de 50, 60 ciudades en Latinoamérica, como mostrábamos ahí, y quería un poco nombrar algunas de las iniciativas que están en este momento presentes aquí en la sala, como Nossa São Paulo, Ileus, si no pronuncio bien, que está allá, la gente de Bahía, de San Luis de Maranhão, de Río Como Vamos, de Lima Como Vamos, de Nossa Salvador, Nossa BH, Asunción Nos Une, nuestra Córdoba, Villarrica, etc. Y bueno, esta red tiene, como decía el video, tiene algunas particularidades, ¿verdad? Uno, que es una iniciativa impulsada por entidades de sociedad civil, pero es impulsada por entidades de sociedad civil que trabajan en conjunto con otros actores, entendiendo que los cambios sociales tenemos que hacerlos con actores que son distintos. Si seguimos juntándonos los mismos, es muy poco probable que tengamos cambios significativos para el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros territorios, ¿eh? Entonces, yo creo que ese es un primer elemento a destacar.
Estas iniciativas son impulsadas por organizaciones sociales, ONG, gente del sector privado, medios de comunicación, academia, universidades, entendiendo que entonces los cambios tienen que ser promovidos por una red de actores que son los que hacemos y generamos la ciudad en conjunto entonces para generar propuestas, para impulsar cambios en el nivel público. Y en ese sentido, nosotros apelamos a que se requiere para generar estos cambios una ciudadanía 2.0, una ciudadanía, ¿verdad?, que ya traspasa el nivel de la queja, traspasa el nivel de la demanda, es una ciudadanía que hace propuestas, es una ciudadanía que maneja información y que puede sentarse a la mesa con el sector público, con el sector privado, para generar esos cambios. También creemos que se requiere un sector privado, un empresariado 2.0, un empresariado que mira más allá de sus intereses corporativos, que mira el entorno y que se siente responsable de lo que ocurre en el territorio. Cláudia, desculpe interrompê-la, mas você levantou um ponto interessante na questão das autoridades, dos governantes. Já ouvimos aqui a pressão que pode ser feita pelas cidades brasileiras, pelas diferentes regiões dentro dessas cidades, com a América Latina se organiza nessa pressão. É interessante então seria ouvir, e aí cortando você, mas depois dou a palavra de novo a você, um prefeito que está aqui conosco, que é o Javier Maroto. Repetindo, ele é prefeito de Vitória-Gasteiz, uma cidade espanhola que foi eleita a capital verde europeia 2012. Então eu dou a palavra a você, Javier, para falar um pouco, claro, sobre a sua cidade, sobre os seus planos, você está no poder já há um ano, se eu não me engano, e principalmente como essas ações, essa pressão, que é uma palavra que eu estou tanto repetindo aqui, ela atrapalha ou a determinados governantes, é claro, ou ela ajuda a alguns governantes que querem se guiar, sim, pelo desenvolvimento sustentável. A palavra é sua. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Por supuesto que ayuda, naturalmente que sí. Ayuda y además creo que es absolutamente necesario. Hoy en Europa la palabra sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación. Porque hemos entendido, y creo que es un mensaje que vale para Europa y para cualquier otro país del planeta, que hoy sostenibilidad, ecología, economía, son términos que van unidos. Y necesariamente van unidos porque en un mundo que se está creando de nuevo, es más que nunca necesario hacer más con menos, hacer más servicios y mejores servicios y hacerlo con menos recursos o consumiendo menos recursos. Ese valor de la sostenibilidad en Europa es un valor primordial e impulsa todas las políticas de una forma transversal en todos los países de la Unión Europea y, por tanto, también en España. Es imposible que una ciudad sea sostenible solo porque el alcalde y el gobierno quieran que la ciudad sea sostenible. Con eso no vale. Hace falta que los ciudadanos quieran ser sostenibles. Y los ciudadanos necesitan, por tanto, de una implicación, de una participación, de un conocimiento y además de entender y querer ser una ciudad sostenible. No se pueden aplicar políticas de reciclaje mandando un decreto desde un despacho. Hoy los vitorianos, los ciudadanos de mi ciudad, se sienten verdes, quieren ser ecológicos, quieren ser sostenibles. Por eso entienden estos valores y por eso es posible conseguir esos ratios que después son premiados. Por tanto, unidad de todos los políticos y permitir que los ciudadanos sean partícipes para trabajar en una unidad, los gobiernos y los ciudadanos. Esa es la clave del éxito. Nesse último ponto, daí a importância de pequenos movimentos como Nossa Zona Leste, Redes da Maré, que conseguem levar essas informações às suas localidades. Então agora ele está conosco, Boaventura de Souza Santos, por favor. Você pode ficar aqui, por favor.
Professor Boaventura, estávamos esperando a sua presença aqui para fechar esse nosso painel. Nós ouvimos aqui representantes do Brasil, de grandes cidades brasileiras, da América Latina. Tivemos aqui também a presença do prefeito da cidade espanhola, Javier Maroto, da cidade espanhola de Vitória. E esperamos o senhor para fazer um fecho, nos inspirando nesses novos caminhos de desenvolvimento sustentável, como o senhor vê os rumos que não apenas a Rio+20, mas nosso planeta está seguindo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Oded, e à organização por me terem convidado. É uma grande alegria para mim estar aqui, sobretudo porque é aqui que podemos resgatar a Rio+20. Estou bastante pessimista acerca dos resultados da parte intergovernamental e é aqui e na Cúpula dos Povos que podemos ter alguma esperança de não termos que esperar pela Rio+40. De modo que é com muito gosto que estou aqui convosco. Eu acompanho o trabalho inovador feito nas cidades, um pouco por todo o mundo, porque no meu centro temos hoje um grupo que trabalha as áreas da participação no campo das cidades e articulamos muito com o Fórum de Autoridades Locais. Tivemos um encontro notável em Dakar, ainda há pouco tempo, e outros que se têm vindo a seguir. A razão do meu interesse em estar aqui convosco é porque as cidades têm sido, talvez, os grandes centros de inovação política e social nos últimos 20 anos. Eu penso que a nível nacional e a nível regional, caso europeu, de que a Europa é um bom exemplo, ou um contra-exemplo neste momento, a nível nacional e a nível regional não temos tido grande inovação. Pelo contrário, carecemos por vezes de lideranças importantes e inovadoras. Ao nível das cidades, sim, tem havido muita inovação, tem havido muita forma de tentar aproximar o governo dos cidadãos, das comunidades, com muitas limitações, é certo, mas tem-se feito algum esforço a nível mundial e não é por acaso que os prefeitos de algumas cidades importantes vão agora tentar fazer um pacto que a nível dos países não é possível realizar no âmbito da Rio+20. Portanto, há algum otimismo, mas há condições. E eu trago-vos 3 reflexões principais. A primeira é esta: não há cidades sustentáveis sem desenvolvimento sustentável. E não há desenvolvimento sustentável enquanto nós tivermos a obsessão do crescimento infinito e um consumo completamente insustentável. E, portanto, nós temos que entender que esse desenvolvimento sustentável exige um outro tipo de conceito de prosperidade nas cidades e nos países, que a riqueza de um país não se pode medir pelo PIB, tal e qual como concebemos, porque o PIB, há tanta atividade maravilhosa que se faz nas cidades, os espaços de convivência, a economia de cuidado, a economia informal e doméstica, tudo isso que é a grande riqueza de todos os países e das cidades, não conta para o PIB. E, entretanto, a produção de armamento de guerra, que mata sistematicamente, essa sim é uma grande contribuição para o PIB. Não podemos, obviamente, ter desenvolvimento sustentável, nem cidades sustentáveis, enquanto esta forma de desenvolvimento predador estiver connosco. São esses políticos insustentáveis que transformaram as parcerias público-privadas em parcerias privadas-privadas, porque eles, em nome do interesse público, olham apenas para o seu interesse privado, que é o interesse dos seus bolsos e dos seus comparsas. Isto tem que terminar, e só termina como? Através de articulações, como, por exemplo, as campanhas, as iniciativas, os movimentos urbanos, como a nossa São Paulo e tantos outros, que procuram combinar democracia representativa com democracia participativa. A democracia representativa é preciosa
na medida em que nos autoriza democraticamente a eleger aqueles que têm a nossa autorização para decidir. Nós não decidimos na democracia representativa, elegemos os decisores. Na democracia participativa, nós participamos, nós decidimos. E essa é fundamental, porque a democracia representativa, sem a democracia participativa e deliberativa, perde um dos seus pilares. Nem sempre é possível resolver nas cidades os problemas mundiais, obviamente, mas temos que começar por um verdadeiro desenvolvimento sustentável. E esse é aquele que coloca realmente os seres humanos no centro e as comunidades no centro de desenvolvimento. Cidades com envolvimento sustentável, cidades com políticas e com políticos sustentáveis. Esta é, penso eu, a grande tarefa que temos na nossa frente, por pertencermos a algo novo, que é o bem comum da convivência urbana. E esse, em meu entender, é o que fará as sociedades sustentáveis. E se não o fizer, esse bem comum da convivência será perdido para sempre. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima.